Boa noite. Nosso trabalho tem como tema o modal rodoviário. Nesse breve vídeo será mostrado algumas características e peculiaridades desse meio de transporte, que é muito importante para o Brasil e para o mundo. Transporte rodoviário é aquele feito por meio de vias como estradas, rodovias e ruas, as quais podem ser asfaltadas ou não. Esse meio de transporte tem a função de deslocar cargas, pessoas e animais para diversos lugares. A consolidação do transporte rodoviário ocorreu com a intensificação da indústria automobilística, fato ocorrido nas primeiras décadas do século XX. Os veículos de transporte são considerados símbolos do capitalismo. Características do transporte rodoviário. Apesar de ter seu uso bastante difundido no mundo, o transporte rodoviário gera custos altos, se comparado com o transporte ferroviário e hidroviário. O alto valor do frete é decorrente do preço dos combustíveis e da manutenção, que deve ser feita periodicamente. Nesse sistema de transporte, a infraestrutura necessária para o seu funcionamento possui um valor elevado em sua construção e manutenção. O custo pode se elevar ainda mais quando o terreno é acidentado. Esse fator gera a necessidade de construções adaptadas às necessidades do relevo, como túneis, viadutos, entre outros. A principal indicação do transporte rodoviário é o seu uso em casos de deslocamentos curtos, pois o mesmo possibilita uma grande agilidade. Oi, eu estou aqui com o meu amigo Adriano Nunes. O Adriano, ele é um profissional no setor de transportes do modal rodoviário. E nós vamos ter uma breve conversa para entendermos um pouco mais sobre este modo de transportes. Tudo bom, Adriano? Tudo bom, boa tarde. Adriano, há quantos anos você trabalha como motorista de carretas? Mais ou menos eu trabalho com transporte há 15 anos. Nesse período que você trabalha, né, como motorista, quais são as principais dificuldades que você tem enfrentado para conseguir entregar a carga na data certa em seu destino, sem comprometer as empresas com falta de produtos? As principais dificuldades que a gente se encontra hoje são as rodovias. Sinalização, a questão de manutenção da rodovia, a questão de local para você parar, que é o local onde a gente para descanso, segurança, mas a principal mesmo são a manutenção das rodovias, questão de buraco, questão essas coisas assim. Então, uma viagem, por exemplo, de Juiz de Fora a São Paulo, que eu posso gastar 10 horas, se eu encontrar uma rodovia precária pela frente, eu vou gastar no mínimo umas 15 horas. E uma outra coisa, com o avanço tecnológico, o que o avanço tecnológico trouxe assim benefício e melhoria para você como motorista desde quando você começou o seu trabalho? Melhorou bastante, né? Porque os caminhões hoje são tudo automático, a tecnologia hoje é questão de GPS, eu tenho dentro do caminhão o próprio GPS do caminhão, a questão do rastreamento, a segurança, né, que eu tenho para mim, para o caminhão, para a mercadoria, a questão do ar-condicionado também, que os caminhões hoje saem todos eles com ar-condicionado de fábrica, a questão da minha área de lazer ali dentro do caminhão, que é na hora que eu vou pernoitar, por exemplo, meu descanso, né? A cama do caminhão é ótima, né? Melhorou bastante. Então isso, para mim, que sou da área do transporte, melhorou bastante. Certo. E também trouxe uma questão também, né, de conforto para você, questão de ergonomia, tudo isso, né, creio eu, né? Essa questão assim de
questão de dores, como é que é dor nas costas? Acho que você não precisa mais ficar fazendo tantos movimentos dentro de uma cabine. Como funciona isso? Questão de câmbio automático? Porque o câmbio automático é a mesma coisa de um automóvel. Você colocou no automático, você vai só acelerar e usar o freio, né? Isso melhorou bastante. Você não tem que ficar movimentando o braço para poder trocar de marcha. E a questão do conforto também, os caminhões hoje, todos eles têm um banco a ar. Isso melhora bastante a questão de seu descanso ali na hora que você está dirigindo, né? Então isso melhorou bastante. Adriano, eu te agradeço por sua disponibilidade, né, e nos trazer aí informações para nos ajudar, né, nessa questão, conhecermos um pouco mais sobre, assim, a vida na estrada, né, e você está aí dividindo um pouco da sua experiência, né, como profissional, dividir essa experiência conosco. Muito obrigado, tá ok, Adriano? Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde. A maioria das estradas brasileiras apresentam péssimas condições de uso. Além de colocar em risco a vida dos motoristas, estradas sem pavimentação ou não duplicadas, ou repletas de buracos, provocam gastos com pneus, combustível e peças. Em média, o custo repassado aos produtos transportados representa 30% da mercadoria. A solução para isso seria investimento maciço em infraestrutura. Pode até ter pedágio, desde que tenha estradas em condições para transitar, afirma Sérgio Neto, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística. Ele aponta que em países que investem em infraestrutura, como a China, apresentam um PIB superior ao brasileiro. Para se ter uma ideia, somente o estado do Rio Grande do Sul, o custo com o transporte de cargas representa 17,3% do PIB, índice semelhante ao brasileiro. Nos Estados Unidos inteiro, encontra-se algo em torno de 8% e na Ásia, 9,5%. O roubo de cargas também provoca prejuízos. Em média, as empresas de transporte gastam 12% do seu faturamento investindo em equipamentos de segurança. Isso tem forte impacto no custo logístico, diz Sérgio Neto. No Brasil, cerca de R$ 1 bilhão é roubado por ano em mercadorias e caminhões não recuperados. Com esse breve vídeo, buscamos mostrar o que é o modal rodoviário e algumas de suas principais características, bem como os pontos positivos e negativos desse meio de transporte. A entrevista com o motorista profissional Adriano Nunes foi bem esclarecedora
e nos mostrou como é o dia a dia de um profissional que atua na área do transporte rodoviário. Agradecemos a atenção de todos. Tenham uma boa noite.